Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre biodiversidade. Biodiversidade que, por definição, se refere à diversidade da vida, dos seres vivos em geral. E vamos falar também um pouquinho das principais ameaças a essa biodiversidade. Então, como a gente pode observar aí na tela, os seres vivos eles se apresentam de diferentes formas, desde formas mais simples a formas mais complexas, passando por animais, vegetais, fungos, protozoários e bactérias. As bactérias e alguns fungos são seres unicelulares, são seres que só podem ser vistos com o auxílio de microscópio. Eu estou falando de fungos, de alguns fungos, de bactérias e de protozoários. São esses seres unicelulares a que eu me refiro. Na tela, à esquerda, a gente pode ver um grupo de protozoários. Protozoários esses que só são possíveis de ser vistos com o auxílio de um microscópio. E à direita, um grupo de fungos. No caso, esses fungos aí são fungos macroscópicos. São aqueles fungos que a gente está acostumado a ver na forma de cogumelos. Inclusive, alguns são utilizados na culinária, são utilizados no preparo de algumas receitas. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar no prato de estrogonofe, cuja sua receita original leva um fungo que é o champignon. Os vírus, eles causam uma discussão muito ampla dentro da ciência, porque ora eles são considerados seres vivos, ora não são considerados seres vivos. Porque o conceito de ser vivo está associado a uma organização celular que um indivíduo precisa ter. E no caso dos vírus, essa organização celular, ela não existe. No entanto, o vírus, ele obrigatoriamente necessita parasitar uma célula para que ele consiga se reproduzir. Ao parasitar uma célula, o vírus coloca essa célula que ele está parasitando para trabalhar para ele. E aí essa célula hospedeira é que vai fazer o processo de reprodução desse vírus. Então o vírus nós costumamos dizer que é um endoparasita obrigatório, ou seja, ele necessariamente precisa parasitar uma célula para se manter vivo. Então é por isso que dentro da ciência há uma discussão muito grande sobre a classificação de um vírus como um ser vivo ou não. Vírus é uma palavra que vem do latim e que significa veneno ou venenoso, porque os vírus eles estão aí muito associados a doenças, né? São causadores de doenças. O próprio coronavírus, que está fazendo essa pandemia aí desde o ano passado, é um tipo de vírus. Aqui a gente volta a falar um pouco mais sobre a definição do termo biodiversidade, que é a variedade de espécies de todos os seres vivos de um determinado lugar ou do planeta como um todo. Esse termo foi usado inicialmente na década de 80 pelo americano Thomas Lovejoy, e desde 1986 a sua nomenclatura tem sido usada com relação à diversidade da natureza viva. Ou seja, ela é muito é um conceito voltado para os organismos vivos, existentes, né? Níveis e divisões da biodiversidade. A biodiversidade está dividida em dois níveis.
Biodiversidade é essa que se refere não só a todas as formas de vida, mas como também às inter-relações entre a vida e o meio, os ecossistemas em que essas formas viventes habitam. Então, a biodiversidade ela pode ser subdividida em diversidade genética, que tem a ver com o material genético que os seres vivos carregam, diversidade específica, que se refere à diversidade das espécies animais, vegetais e outras, e a diversidade de ecossistemas presentes em nosso planeta. Né? Certamente vocês já estudaram que o planeta ele possui vários biomas, vários ecossistemas. No Brasil, a gente destaca sempre os biomas brasileiros, né? Que são a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Floresta de Mata Atlântica e os Pampas. Entre as principais ameaças à biodiversidade estão a poluição de uma forma geral, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola, a expansão urbana e industrial, o desenvolvimento sem controle das nações em todo o mundo, a exploração excessiva de algumas espécies, levando à sua completa extinção, a caça predatória e a biopirataria. No final do mês passado e iníciozinho desse mês que nós estamos, foi noticiado que o pica-pau com bico de marfim, que é o pica-pau que serviu de inspiração para o desenhista fazer o desenho do pica-pau, o tradicional desenho do pica-pau, essa ave ela desapareceu do planeta, né? Ela foi declarada uma ave extinta porque simplesmente, né, as pessoas estavam retirando, destruindo o ambiente dessa ave e muitos também colecionadores, né, capturando essa ave. Então isso acabou levando à extinção da ave. E isso, se a gente não tomar cuidado, vai acontecendo com todos os seres vivos que a gente for fazendo essa chamada biopirataria, essa caça predatória. Isso se refere não só aos animais, mas também aos vegetais, né? Eu sempre dou como exemplo a chegada dos portugueses aqui no Brasil, não só dos portugueses, mas dos europeus em geral, né? Em 1500 e alguma coisa, que eles começaram a explorar muito o pau-brasil, né? Começaram a levar muito pau-brasil daqui para lá, usavam o pau-brasil para fazer a manutenção das suas embarcações que se deterioravam na viagem, usavam a tintura do pau-brasil para tingir roupas, para fazer maquiagem, né? Uma série de utilizações, e isso praticamente levou à extinção do pau-brasil. Você hoje tem poucos exemplares nativos de pau-brasil, e ele só não entrou em extinção porque acabou se desenvolvendo aí uma gestão de cuidado com essa espécie vegetal, e aí muitas pessoas acabam fazendo o plantio de mudas de pau-brasil para poder garantir aí a continuidade de existência dessa espécie vegetal tão importante que dá até nome ao nosso país. Então, a gente precisa considerar diversos aspectos aí para a gente conseguir garantir uma segurança para a biodiversidade de uma forma geral. Então, a sociedade moderna, em particular dos países mais ricos, desperdiça muita quantidade de recursos naturais. A gente não pode estar desperdiçando esses recursos naturais, porque senão a gente vai ter a necessidade cada vez mais de estar explorando os ambientes e aí causando um risco de extinção para a biodiversidade de uma determinada localidade. A elevada produção e o uso de matéria-prima oriunda de recursos naturais são exemplos de ameaças constantes às florestas, aos solos, às águas, ao meio ambiente e ao planeta como um todo. Isso se refere, pessoal, a um conjunto de atitudes que nós
desenvolvemos, né? Então, a gente precisa diminuir o consumo de materiais descartáveis, porque isso faz com que, quanto mais materiais descartáveis a gente esteja usando, mais recurso de matéria-prima, mais exploração do ambiente vai ser necessário e a gente acaba contribuindo de forma indireta para a extinção da biodiversidade de uma determinada localidade. Então precisamos ter essa consciência. A introdução de espécies animais e vegetais e outros organismos é um exemplo aí de biopirataria, né? Às vezes o indivíduo, um traficante de animais ou de espécies vegetais, leva uma planta ou um animal de um lugar para o outro e aí depois esse ser vivo ele acaba se tornando uma ameaça para onde ele foi levado. Um exemplo claro disso que eu estou falando é o que aconteceu com o caramujo africano. Nos anos 90, havia uma iguaria, uma comida muito famosa na França, que era o escargot, e aí algumas pessoas acharam que aqui no Brasil a moda ia pegar e acabaram trazendo o caramujo africano, que é muito mais barato que o escargot e se reproduz com muito mais facilidade. Só que aí o comércio desses animais acabou não dando muito certo e eles simplesmente soltaram esses animais. Pronto. Foi o suficiente para a gente ter essa infestação de caramujo africano que tem em várias regiões aqui do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Casimiro tem, certamente em alguma localidade em Silva Jardim deve ter também essa infestação de caramujos africanos. E por que isso acontece? Porque como o caramujo africano não é daqui do Brasil, não tem nenhum outro animal que se alimente dele. E ele encontrou um ambiente com muita comida disponível, porque o caramujo africano ele come praticamente tudo, né? Ele consegue raspar pedras, ele consegue comer papel, destrói folhas, come folhas. Então é um ambiente super favorável. E ainda tem um agravante. Ele não precisa de outro caramujo para se reproduzir. Um caramujo africano sozinho, ele consegue fazer um processo de autofecundação e aí ele se reproduz sozinho, dando origem a outras dezenas de caramujos. Então é realmente uma situação muito complicada. Então há uma estimativa de que se a gente continuar tendo essa destruição do ambiente, entre 5 a 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas dentro de 30 anos. No entanto, nem tudo é notícia ruim, né? A gente tem notícias boas. Muitos setores da indústria mundial já fazem a exigência de produtos certificados. Por exemplo, algumas empresas, algumas importadoras que compram produtos do Brasil, eles se preocupam em saber se esse produto que veio do Brasil veio de um local que não prejudicou o meio ambiente. Um exemplo é com relação às madeiras, né, que saem do Brasil para outras regiões. Eles se preocupam em saber se aquela madeira é uma madeira legalizada, se não é uma madeira que veio de área desmatada ilegalmente. Então, isso são exigências que algumas indústrias fazem com a apresentação de certificados, né? E isso dá garantia de segurança de que aquele material não prejudicou o meio ambiente para ser produzido. Então, a gente precisa ter responsabilidade e conscientização para preservar o ambiente e a biodiversidade de uma forma geral. No Brasil, milhares de animais, plantas e outros seres vivos ainda estão para ser descobertos. E isso se deve à grande variedade climática e ecossistêmica do nosso país. Calcula-se que hoje, no Brasil, a exploração da biodiversidade responda por cerca de 5% do PIB do país, 4% dos quais vem da exploração florestal e 1% do setor pesqueiro.
é um patrimônio já alterado e explorado sem a fiscalização necessária. Ou seja, é um tipo de exploração muito prejudicial para o meio ambiente e isso já integra uma boa parte da economia do nosso país. A gente precisa mudar isso daí, a gente precisa criar marcos legais, legislações específicas para proteger a biodiversidade do nosso país. A falta de conscientização e de responsabilidade vai, obviamente, de cara causando a extinção de espécies, né? A destruição de ecossistemas. Então, pesquisas sobre o potencial farmacêutico de espécies da Amazônia, por exemplo, ainda é pouco expressiva no país. Dizem que há uma grande possibilidade de lá no meio da floresta amazônica ter alguma planta, alguma erva medicinal capaz de curar o câncer ou até mesmo a AIDS. De tanta coisa que ainda tem lá para ser descoberta, desvendada, né? Acredita-se que possa haver ali dentro alguma planta que sirva de base para a produção de um medicamento que venha a ser a cura da AIDS ou do câncer. Então tem muita coisa para ser estudada ainda. Mas a gente só pode estudar se o ambiente estiver preservado. Né? Depois que ele for destruído, não vai ter mais nada para você estudar, porque já está tudo destruído mesmo. O grande contrabando de espécies, tanto animais como vegetais, chamado de biopirataria. Hoje, o tráfico de animais, ele corresponde ao principal crime de tráfico que ocorre no Brasil. Mais do que o tráfico de drogas e mais do que o tráfico de armas, é o tráfico de animais. Com certeza vocês devem saber aí de alguém que tem um papagaio, que tem uma tartaruga, ou um tucano, ou uma arara, que são animais da nossa fauna, animais silvestres que não poderiam ser criados dentro de casa, né, criados em cativeiros não autorizados. Há uma extensa lista de proteção à biodiversidade, porém falta comprometimento para manter os compromissos assumidos ainda está distante do homem. Né? Então, existem vários animais, por exemplo, numa lista de ameaçados de extinção. E aí, no entanto, a fiscalização ela acaba não sendo muito eficaz, as pessoas acabam se deixando corromper. Poxa, eu adoraria ter um papagaio, eu acho lindo, né? Mas não rola, é errado, é crime, e eu não vou fazer isso, eu não vou me corromper por uma vaidade minha de ter o papagaio, jamais. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade e conscientização com o patrimônio da biodiversidade do nosso país. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!